Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Bruno Luiz, sou pedagogo, licenciado em Física, mestre e doutorando em Educação pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo. Na aula de hoje, trabalharemos a unidade 1 da disciplina de Física Básica. Ainda, antes de começar, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para lembrá-los que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, poste as dúvidas no fórum pertinente a esta aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, nos estudos e nas atividades da nossa sala de aula virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bem, iniciaremos nosso primeiro contato falando da ementa da disciplina do nosso planejamento, bem como seus respectivos objetivos. Vamos lá? Essa disciplina irá abordar os seguintes temas: mecânica, cinemática, sólidos e fluidos, ondulatória, acústica e ótica, termodinâmica, eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo e, por fim, utilização de um aplicativo matemático na modelagem computacional. O objetivo geral da nossa disciplina é desenvolver a autonomia na busca pela aprendizagem da disciplina e ao desenvolvimento das habilidades básicas, interpretar e resolver problemas que envolvam o conteúdo da disciplina, formular questionamentos sobre o conteúdo, treinar e desenvolver a capacidade de abstração, formulando e executando experiências de pensamentos, práticas e aperfeiçoando o uso da matemática nas suas propriedades básicas. Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender os princípios e leis básicas da física relacionados ao conteúdo da disciplina Física Básica, associar esses conceitos aos fenômenos naturais do cotidiano e às tecnologias que utilizaram como base, reconhecer a sua importância para a continuidade dos estudos e a sua aplicação profissional, capacitar os alunos para desenvolver o raciocínio lógico-matemático, interpretar e resolver problemas. O conteúdo programático estão divididos em 4 unidades de ensino. Cada unidade corresponde a uma semana de estudos. Na unidade 1, trabalharemos conceitos fundamentais da mecânica, começando pela cinemática, sólidos e fluidos. Na unidade 2, iremos abordar os conceitos básicos de ondulatória, acústica e ótica. Na unidade 3, iremos abordar os conceitos básicos de eletromagnetismo, iniciados pela eletricidade e magnetismo. E por fim, na unidade 4, iremos abordar na unidade os conceitos básicos de termodinâmica. Sobre a nossa metodologia, a disciplina contará com videoaulas gravadas pelo professor formador, com as discussões tecidas no ambiente virtual pelos tutores à distância e com a realização de encontros, acompanhados e organizados pelos tutores. Será utilizada a plataforma Moodle do IFNMG, que contempla uma série de ferramentas necessárias à execução do mesmo, tais como fóruns, correios eletrônicos, chats, seminários, dentre outros. Os recursos didáticos utilizados serão as videoaulas, os ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos aulas, materiais complementares e o caderno didático. Sobre os aspectos a serem avaliados. O processo avaliado nesse curso terá momentos como participação, assiduidade, interesse, envolvimentos com a temática mediante a discussão coesa na plataforma. Como algumas instruções para avaliações, nós temos o fórum de discussão, que vai valer 10 pontos, atividade de aprendizagem, 10 pontos, uma avaliação valendo 30 pontos, a avaliação online valendo 20 pontos, o seminário valendo 20 pontos e a autoavaliação valendo 10 pontos. O acadêmico que não conseguir a pontuação mínima para aprovação terá a oportunidade de recuperar sua nota final da disciplina.
será orientado pelo professor formador e pelos tutores à distância presencial. Estão previstas ações capazes de elevar o nível de aprendizagem, tendo direito a uma nova AP e uma AA, em datas previstas no calendário do curso. Olá pessoal, nessa aula falaremos sobre mecânica. Mas o que é mecânica? Mecânica é uma parte da física que estuda os movimentos dos corpos, a força e a energia. Essa área se divide em 3 partes. A clássica, que é importante para termos maior compreensão acerca da realidade. A relativista, que estuda os corpos quando se encontram próximo à velocidade da luz. E a quântica, que estuda o movimento na região interna de um átomo. Essa ciência afirma que tudo está em movimento, dependendo do referencial, seja esse o Sol, a Terra ou os automóveis, por exemplo. Assim, é possível obter uma informação sobre o corpo, como a sua posição, aceleração e velocidade. Além disso, essa ciência é utilizada para compreender o movimento dos planetas e das placas tectônicas, o mapeamento do fluxo do sangue, entre outros fatores do cotidiano. Por isso, muitas vezes a física mecânica é utilizada para explicar conceitos do dia a dia. Para te ajudar a entender melhor esse assunto, na matéria de hoje falaremos sobre o que é física e tudo o que você precisa saber sobre mecânica. Então, vamos lá? Ao desenvolver o conceito de física mecânica, Einstein foi um dos maiores pesquisadores do estudo sobre o tempo e o espaço. Por mais que seja difícil estabelecer o período em que se inicializou os estudos sobre mecânica, existem registros de que essa ciência se desenvolveu a partir das observações dos astros celestes, no período das antigas civilizações. Na época da Grécia Antiga, Arquimedes também contribuiu bastante com essa ciência, iniciando os estudos sobre hidrostática e estática. No século XV, houve um salto da modernização da ciência e durante o Renascimento surgiu um grande cientista chamado Galileu Galilei. Ele foi o principal estudioso desse período e introduziu os estudos sobre movimentos uniformes, os pêndulos, simples e projéteis. Além disso, Galilei foi o responsável pela ideia de que o Sol estaria no centro do sistema solar e não a Terra. Após as contribuições de Galilei, surgiram diversos outros cientistas que também queriam estudar os fenômenos da física mecânica, como Isaac Newton. Esse publicou uma das suas principais obras no ano de 1687, chamado de Princípio Matemático da Filosofia Natural. Nesse livro, ele destaca as 3 leis de dinâmica, que descrevem os movimentos dos corpos. No século XX, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, e esse foi um dos principais acontecimentos científicos desse período. Até os dias atuais, esses teoremas é utilizado em pesquisas que envolvem física mecânica. Mas, o que é mecânica? A mecânica é o ramo da física que se relaciona com os estudos dos movimentos. Ela é subdividida em cinemática e dinâmica. É possível, com base na cinemática, calcular a velocidade de um carro numa pista de corrida, saber quanto tempo falta para a chegada de um avião e ao seu destino, e identificar a aceleração média de um corredor durante um trajeto, entre outros exemplos. A cinemática se divide em 2 fontes, cinemática escalar e cinemática vetorial. A seguir, vamos conhecer as principais particularidades de cada uma. A cinemática escalar é, geralmente, a primeira a ser aprendida, pois trata um movimento que acontece sem a necessidade de estimar a direção e o sentido. Em vista dessas condições, os cálculos se tornam mais simples. O conceito que compreende essas partes da cinemática são espaço, deslocamento escalar, velocidade média escalar, velocidade escalar instantânea e aceleração média escalar. Já na cinemática vetorial, a direção e o sentido do movimento são considerados e, portanto, é preciso fazer o uso dos vetores.
Eles são os responsáveis por orientar os movimentos. Os vetores são segmentos de reta orientados com direção, sentido e módulo. Porém, os cálculos apresentam certas variações, já que inclui o deslocamento vetorial. No que se refere à cinemática e à dinâmica, essas duas áreas estudam o comportamento dos corpos em movimento. Porém, a diferença entre cinemática e dinâmica é que apenas a segunda considera a massa dos objetos e a força que atua sobre eles. Bem, no estudo da mecânica clássica, os exercícios de cinemática, os conceitos mais comuns são velocidade, deslocamento e aceleração. Como, por exemplo, a cinemática se preocupa em saber a velocidade média de um carro. Já em exercícios de dinâmica, são força, massa e aceleração. São os elementos que se destacam, pois a dinâmica resolve questões com a força resultando que atua um objeto ou aceleração deste. A partir de agora, nas próximas sessões do artigo, vamos focar os estudos de cinemática escalar. Você aprenderá os conceitos e também as fórmulas para aplicar os cálculos. Considere um corpo se movendo, como um carro, por exemplo. Ele se desloca a uma trajetória conhecida e a sua posição inicial está indicada, o que é definida como O. Digamos que ele se moveu do ponto 0 até o ponto B. Dessa forma, a trajetória descreve o ponto de partida e o ponto onde o carro se encontra é considerado como origem dos espaços representados pela letra S. O ponto 0 é denominado de origem dos espaços e o espaço S é igual a 0. Nos demais pontos da trajetória, o espaço será positivo ou negativo, dependendo da orientação adotada para ela. A origem adotada para o percurso chama-se de sentido da trajetória. No que se refere à unidade de medida, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, a unidade de medida do espaço é o metro, representado normalmente pela letra M. Bem, considere um veículo em movimento. Se ele faz parte do ponto S0, posição de origem inicial, e depois de um determinado período chega a um ponto S, posição final, a variação de espaço ou deslocamento da escala ΔS num dado intervalo de tempo é dada pela diferença do espaço final pelo espaço inicial. Dessa forma, quando o carro se movimenta no sentido da trajetória, o deslocamento escalar vai ser maior que zero, pois a posição final é maior do que a inicial. Porém, se o carro a trajetória no sentido oposto ao da sua trajetória, o deslocamento escalar vai ser menor do que zero, pois a posição final é menor do que a inicial. Velocidade escalar média é a variação do deslocamento de um certo intervalo de tempo. Esse elemento indica a variação média do deslocamento em um certo intervalo de tempo, ΔT. Por exemplo, se um cavalo começa a correr em T1 e só para em T2, o deslocamento do animal dividido pelo intervalo de tempo, T1 menos T2, vai resultar na velocidade escalar média. A velocidade escalar média é dada pela seguinte fórmula: velocidade média é igual ao quociente do deslocamento pelo intervalo de tempo. Pelo Sistema Internacional, as unidades da velocidade são velocidade média, medido em metros por segundo ou quilômetros por hora. Deslocamento, medido em metros ou quilômetros. Intervalo de tempo, medido em segundos ou horas. Vamos praticar com um exemplo? Um atleta percorre 1.300 metros em 210 segundos. Qual é a velocidade escalar média no trajeto? O problema nos dá o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. A partir disso, para a resolução, basta substituir os valores na fórmula e fazer o cálculo.
Aplicando a fórmula de velocidade média, é dividido os 1.300 metros do deslocamento pelos 2.010 segundos do intervalo de tempo. Chegamos ao resultado da velocidade média, que é 6,2 metros por segundo. Mas é a velocidade média medida pelo atleta? Veja bem, isso não significa que, em toda a trajetória, o atleta correu nessa velocidade. Em determinado ponto, ele pode ter alcançado a velocidade menor, em outros, maior. Por isso, dizemos que 6,2 metros por segundo é a velocidade escalar média. Para saber a velocidade certa em um ponto específico da trajetória, é necessário conhecer a velocidade escalar instantânea. Esse indicador está relacionado à variação média da velocidade em um período de tempo. Isso quer dizer que, se um automóvel possui uma aceleração escalar média de 2 metros por segundo, a cada segundo sua variação aumenta 2 metros por segundo. Para calcular a aceleração escalar média, você precisa da seguinte forma: a aceleração média é quociente da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. A m é igual a ΔV dividido por ΔT. As unidades de medida pelo SI, as unidades são AM, metro por segundo ao quadrado, ΔT, segundos, e ΔV, metros por segundo. O movimento uniforme acontece quando a velocidade escalar, V, é constante e diferente de zero. Sendo assim, não há aceleração. Uma das fórmulas muito utilizada para esse tipo de movimento, além das que já foram representadas sobre velocidade e deslocamento, é a equação horário do espaço. S é igual a SO mais V vezes T, conhecida como sorvete. As unidades medidas no sistema internacional são S e S0, metros. V, metros por segundo. T, segundos. Movimento uniforme variado. O movimento uniforme variado acontece quando a aceleração é constante e diferente de zero. Agora, diferente do MU, a aceleração que faz com que as variações de velocidade escalar, ΔV, sejam iguais em intervalos de tempos iguais. Sendo assim, temos a seguinte fórmula para a função horário da velocidade. V é igual a V0 mais A vezes T. As unidades medidas pelo SI, as unidades são V e VO, metros por segundo, A, metros por segundo ao quadrado, T, segundos. Já para conseguir calcular o deslocamento, utilizamos a função horário do espaço. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais, abre parênteses, A vezes T ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 2. Pelo sistema internacional, as unidades são S e S0, metros, V0, metros por segundo, T, segundos, A, metros por segundo ao quadrado. Perceba que essa fórmula é parecida com a função horário do espaço do MU. Porém, essa possui aceleração. Equação de Torricelli. Ainda falando sobre MUV, quando o problema ou exercício não indica o tempo, é possível encontrar a velocidade final, a velocidade inicial, o deslocamento ou aceleração por meio da fórmula de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Na equação de Torricelli, as unidades medidas pelo SI são V e V0, metros por segundo, A, metros por segundo ao quadrado, ΔS, metros. Agora que você já entendeu o conceito de o que é cinemática e conhece as principais aplicações da cinemática escalar, é hora de você testar os seus novos conhecimentos com a nossa lista de exercícios.
Se quiser estudar mais sobre o assunto, confira também o nosso plano de estudo e arrase nas provas. Sólidos. A estática é o capítulo da mecânica que estuda os corpos que não se movem, estáticos. A ausência de movimento é um caso especial da aceleração nula, ou seja, pelas leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo devem ser nulas. Por exemplo, um edifício de apartamentos ou de escritório está sujeito à força-peso da sua massa e dos móveis e utensílios em seu exterior, além da força-peso da massa de todos os seus ocupantes. Todas essas forças devem ser absorvidas pelo solo e pelas fundações do prédio, que exercem ação sobre ela de modo a sustentá-lo, mantê-lo em pé e parado. A soma vetorial de todas essas forças deverá ser nula. Existem também outras forças, a cargo do vento, da chuva e, eventualmente, em países frios, a carga de neve acumulada em seu teto. Equilíbrio do ponto material. Define-se como ponto material todo o corpo cujas dimensões para o estudo em questão não são importantes, não interferem no resultado final. Por exemplo, o estudo da trajetória de um atleta de saltos ornamentais na piscina a partir de uma plataforma de 10 metros. Se o estudo está focalizado na trajetória do atleta da plataforma até a piscina e não nos seus movimentos em torno de si mesmo, pode-se adotar o centro da massa do atleta, ignorando seu tamanho e desenvolvendo o estudo. Caso outro estudo dos movimentos do atleta em torno do seu centro de massa seja necessário, eles poderão ser realizados posteriormente. Na estática, consideramos o ponto material como um corpo suficientemente pequeno para podermos admitir que todas as forças que agem sobre o corpo se cruzem no mesmo tempo. Para que esse ponto material esteja em equilíbrio, a somatória vetorial das forças que nele atuam tem necessariamente de ser nula. No caso do estudo, se restringir ao plano, podemos adotar dois eixos, x e y, como referência de estudos ao componente das forças tendendo a ser nulas. Quando as dimensões do corpo não podem ser ignoradas, não podemos considerar a força todos os cruzamentos no mesmo ponto. O estudo passa a considerar movimentos de rotação, por exemplo, na figura. Sendo as forças do mesmo módulo, a resultante seria nula, mas isso seria insuficiente para o equilíbrio, pois existe uma tendência de giro que pode ser representada pela figura do centro da massa. A essa tendência de giro dá-se o nome de movimento da força, e é igual à força multiplicada pela distância do centro do giro. No caso acima, podemos supor que o comprimento da barra seja x. O momento de cada força seria. O sinal será definido pelo sistema de referências adotado no nosso caso. Adotamos um sistema em que os movimentos sejam positivos no sentido horário. O momento total seria negativo, pois o corpo tende a girar no sentido anti-horário. A unidade do movimento de uma força é o newton-metros, ou nm. Então, para o corpo permanecer estático, além das duas equações do ponto, uma terceira condição deve ser imposta. A somatória dos momentos deve ser nula. Nota-se que, considerando que todas as forças e momentos pertencem ao mesmo plano. Alavancas. Ao se utilizar o princípio da estática e da somatória dos movimentos nulo, pode-se analisar uma das primeiras máquinas simples inventada pelo homem, a alavanca. Veja o esquema abaixo, onde a barra está equilibrada. Nesse exemplo, ao se imaginar uma gangorra apoiada no distanciamento
de 8 metros, nota-se que uma força de 50 newtons provoca uma ação na outra ponta de 200 newtons, ampliando em 4 vezes a ação inicial. Para isso, basta comparar o movimento das duas forças na extremidade em relação ao apoio e constatar que eles se equilibram, pois têm o mesmo valor e sinais opostos. A força à esquerda tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário e a da extremidade direita no sentido horário. A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos, tanto líquido quanto os gasosos, em repouso, ou seja, que não esteja em escoamento, movimento. Além do estudo dos fluidos, propriamente dito, são estudadas as forças que esses fluidos exercem sobre os nossos corpos, nele imersos, seja imersos parcialmente, como no caso de um objeto flutuando, como os totalmente submersos. Ao se afirmar que a massa específica da água é de 1000 kg por metro cúbico, estamos informando que 1 metro cúbico de água possui uma massa de 1000 kg. Isso nos permite deduzir a definição de massa específica, que é a relação entre a massa e o volume ocupado por essa massa. A massa específica é definida para o corpo homogêneo. Já para os corpos não homogêneos, essa relação é denominada densidade. Pela fórmula, podemos compreender que a densidade é quociente da massa do corpo não homogêneo pelo volume do corpo não homogêneo. A pressão é definida com a aplicação de um par distribuída sobre a área, definida pela fórmula que se define a pressão como sendo o quociente do módulo da força pela área de contato. A unidade de medida da pressão é Newton por metro quadrado, representado por N metro quadrado. A pressão pode também ser exercida entre dois sólidos. No caso dos fluidos, o Newton por metro quadrado é também denominado Pascal, PA. A unidade de medida da pressão é Newton por metro quadrado. A pressão pode ser também exercida por dois sólidos. No caso dos fluidos, o Newton por metro quadrado é também conhecido como PA. A princípio de Stevens nos permite calcular a pressão de um líquido em repouso, estando com a sua superfície livre em contato com a atmosfera. Uma das consequências do princípio de Stevens é, em um líquido em equilíbrio, a pressão são iguais em todos os pontos da mesma horizontal. No planeta Terra, em que qualquer parte da sua superfície os corpos podem envolver um fluido gasoso, o ar. Como todo fluido, ele causa uma pressão nos corpos nele imersos. A pressão atmosférica deve ser expressada em PA, mas outra unidade pode ser encontrada: atmosfera, ATM, milímetros de mercúrio, mmHg, ou centímetros de mercúrio, cmHg, metros de coluna de água, MCA. Então, é possível relacionar as várias medidas comparando os valores da pressão atmosférica ao nível do mar. Um ATM é igual a 760 mmHg. O princípio de Pascal afirma que um acréscimo de pressão exercido em qualquer ponto de um fluido é transmitido para todos os fluidos. Com esse princípio, é possível construir a dimensionar macacos hidráulicos, prensas hidráulicas, entre outros objetos. Como a pressão é igual em todos os pontos do fluido, é suposto a área de pistão da direção sendo 5 vezes maior que a da esquerda tem a seguinte fórmula. Dessa maneira, uma fórmula F1 será no exemplo amplificado F2, 5 vezes
Esse seria a versão hidráulica da alavanca concebida por Arquimedes. Princípio de Arquimedes. Deve-se também a Arquimedes a definição da força de empuxo gerada por um corpo imerso em um fluido. A força de empuxo de um corpo imerso em um fluido é igual ao peso do fluido deslocado. Se o empuxo for maior que a força do peso do corpo, a tendência do corpo é de subir para a aceleração. No caso do peso, pode ser menor do que o empuxo. A tendência é de que o corpo descer para a aceleração. No caso do empuxo ser igual à força do peso, o corpo terá a tendência de permanecer parado. Nota-se que, ao contrário do que se vê em muitos filmes e da crença geral, um submarino, ao tentar emergir, não solta subitamente toda a água armazenada em seus tanques de lastro. Isso provocaria uma súbita aceleração difícil de ser controlada. A liberação de lastro de seus tanques é feita de forma controlada, de modo a manter a força de empuxo igual à força do peso, e isso consequentemente conseguir uma subida gradual, com velocidade constante. O controle é feito pela hélice de propulsão, em conjunto às aulas controladoras de movimento vertical. Nessa aula foi possível ter noção dos conceitos fundamentais da física no que se refere à mecânica. Até a próxima aula.